tudo bem? Tudo ótimo. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou o Sérgio, trabalho na DECA já há 11 anos e meio, quase 12 anos. Comecei lá como promotor de loja, depois eu passei para a área da montagem. A DECA tem uma divisão lá do merchandising onde o pessoal monta, tem uma equipe que monta os displays dos produtos nas lojas, né? Home center, né? E há 3 anos eu trouxe essa parte de treinamento. Bom, como todos sabem, a DECA comprou a Mipel, negociando já o ano passado, e oficializou dia 1º de janeiro de 2013 a compra, tá? A gente está aprendendo ainda de Mipel um pouquinho, tá? Mas quem tiver dúvidas aí, perguntem, por favor, para a gente aprender junto. Tá o Léo aqui, que já está especialista em Mipel, tem o Gilmar também, tá? Vocês podem perguntar. Bom, vamos lá. Tudo que era Mipel, agora vai virar básicos industriais, tá? A gente vai chamar na DECA, vai chamar Mipel. Nem pode colocar Mipel assim, porque o pessoal não gosta muito, né? A gente foi orientado a falar que é básicos industriais. Bom, a fábrica fica lá em Jacareí, tá? Uma fábrica pequena comparada com as outras da DECA, tá? Você tem a usinagem, a fundição, a administração e a recepção, tá? A capacidade é de 85 mil peças por mês. Segmento industrial, né? Pela norma lá 15055. Construção civil, você tem a 16704 e a 15705, tá? E combate a incêndio, a 16021, tá? Essas aqui são mais usadas, pessoal. Nesse segmento de combate a incêndio, o negócio é meio bagunçado ainda, tá? Mas no finalzinho a gente vai falar sobre isso. Bom, válvula de gaveta. Vende válvula de gaveta? Não? Bom, válvula de gaveta indicada para o bloqueio de fluidos, né? Comparado assim com a nossa de gaveta, que eu digo nossa DECA, bom, a opção aqui você tem da Mipel é BSP, NPT ou ANSI, tá? BSP é o mais usado, NPT nem tanto e a ANSI também, tá? Não utilizado. A cunha maciça ou oca, aqui você tem a haste ascendente ou não ascendente, tá? O volante em poliamida ou em alumínio, né? A nossa usa mate ou alumínio. Essa é a diferença, mas as duas trabalham ou totalmente fechadas ou totalmente abertas. Você não pode controlar a vazão de água de um produto desse, tá? Aí tem uma aplicação, mas tem no nosso cadastro de produto. Então você tem um sistema, né? E o outro stand-by. Tem algum problema aqui, você vem, fecha esse sistema e começa a usar o outro. Nunca utilizar semi-aberto. Válvula Globo, bom, válvula Globo, ela é indicada para o bloqueio de regulagem e estanqueamento dos fluidos, tá? Então ela tem essa parte aqui, metálica, tá? Com bronze, inox, teflon, que você consegue aí estrangular a passagem do fluido aí, tá? Basicamente assim, ela tem a cara de uma por fora gaveta, mas por dentro ela tem essa parte aqui que você consegue controlar a vazão com ele, né? Também tem BSP ou NPT e aqui a rosca é ascendente, tá? Porque você tem que ver aqui se está aberto ou está fechado. Ok? Aqui tem uma aplicação dessa válvula Globo, né? A entrada do vapor aqui você consegue regular nesse secador de madeira aí, tá? É um negócio bem específico, né, pessoal? Não sei se vocês veem esse produto aí, mas é bem específico assim. Acho que quem compra esse produto já indica, eu quero comprar esse produto aqui para colocar nesse sistema, tal. Então o vídeo já vem com as especificações bem elaboradas, tá? Bom, a gente notou aí que esse produto vende bastante, né? De acordo com os treinamentos e o relato do pessoal aí. É a válvula de retenção, né? Então elas são auto-operadas. Você colocou lá e ela
funciona sem que você fique regulando nem nada. Sentido correto, o biturador vai subir, tá? Sentido contrário, a hora que a água volta, o fluido volta, ele trava aqui, não deixando a água voltar para o sistema, tá? Válvula horizontal, passagem igual a globo, tá? Para ar, gás, líquidos, em geral e vapor. Aí, de acordo com a necessidade, você tem aí o inox, tá? Indicado para fluidos de alta temperatura, disco teflon, fluidos agressivos e acesso de bronze, aí o uso mais geral. Ok? Válvula de retenção portinhola, também auto-operada. Você consegue usar ela também na horizontal e na vertical. E basicamente funciona que nem a outra, né? Só que com a portinhola. Então o fluido passou, a portinhola levantou. Se o fluido tentar voltar, a portinhola fecha, não deixa ele voltar para o sistema. A válvula de retenção vertical e a fundo de poço, tá? Então elas funcionam basicamente igual. Na hora que o sistema é puxado aqui, né, a força é puxada, a água vai passar, ou o fluido vai passar na lateral. Tenta voltar, ela veda, não deixando que o líquido volte aí para o poço. Tá? Também tem aí metálico e silicone, tá? Com anel, vai vedar aqui do lado, né? E uma aplicação que você tem, as duas podem ser usadas num sistema só, né? Uma para no fundo do poço aqui, para quando a água puxar, não retornar, né? E deixar sempre a bomba afogada, né? Esse sistema aqui tem que deixar, a água tem que estar aqui para funcionar aqui a bomba, e também aqui para a água não deixar, a válvula vertical não deixar a água voltar para o sistema todo também, né? Linha com baixa incêndio. Vende alguma coisa aí de linha com baixa incêndio? Não? Muita procura? Vende a concorrência? Como é que é? Não? Vende sim. É mais esse daqui, né? O 097, né? 97, tá? Então, assim, o que a Pipel vinha brigando, e agora a NECA vai brigar também, é para normalizar essa nova 16021 aqui, né? Que ela não é obrigatória, né? Então, esse produto aqui, H97, já está dentro da norma. Caso amanhã essa norma seja obrigatória, então esse produto aqui já está prontinho. Esse aqui, não é que ele está fora da norma, é que a norma não é obrigatória, mas ele atende aí as especificações que você tem aí no mercado, tá? Hoje, como é que faz? Você vai montar lá um prédio, vai colocar esse sistema todo, o bombeiro vai lá, deu um laudo, assinou, pronto, tá feito, entendeu? Então, o negócio não é muito fiscalizado. Passa de novo para mim. A gente não vende essa ponta aqui da... Como chama isso aqui? O esguicho, é isso. Bom, uma coisa que a gente achou complicada aí, não é que é complicado, que é diferente da nossa codificação, é como você acha aí o código da Mipel, né? Então, se o cara pedir lá uma válvula de gaveta, acha serente 4 PSP, você tem meio que montar esse produto, né? Então, você vai olhar lá na tabela e vai achar a especificação que ela tenha lá. Vai, válvula de gaveta, acha ascendente 4 polegadas, tá? PSP. Então, 00 vai ser o produto acabado, está pronto já. A figura aqui vai ser a 061. A bitola vai ser 400, porque você tem 4 polegadas aqui. E a extremidade, que ele está pedindo aqui, é a BSP 01, de acordo com a tabela aqui. Tá? Se fosse NPT, seria 03, ou se fosse com suco ou sem suco, seria 05. 075, 01, nosso PSP. Bom, outro exemplo aí, válvula de retenção com portinhola meia polegada PSP. Você vai identificar lá na tabela, válvula de retenção com portinhola,
meia polegada, PSP também tem PSP ou NPT. 00 porque eu estava 0,49 é a figura, meia polegada aqui vai ser 0,12 e a extremidade PSP 0,1, de acordo com o pedido. Dúvidas? Essa daí vai ser a fórmula nova de pedir ou você já é? Não, já é assim já. Já é assim, não vai mudar. Por enquanto não, por enquanto vai ficar desse jeito. Senão eu teria que criar um código para cada variação dessa, né? Então acho que assim fica mais fácil, né? Montando. Eu teria que montar o código quando for 01 no final, código usado, 02 no final, código usado. Nem a DK é hoje. 02, 15, 10. Dúvidas? Só isso? Tranquilo? Quer perguntar coisa pro Léo? Aproveita que ele tá aí. Sabe tudo. Só isso aí, pessoal. Deixa eu falar de BPM. Tem um catálogo pronto. Catálogo? Tem catálogo, Léo? Eu já entreguei eles. Entregou não. Aquele. Não, né? Entreguei. Entreguei sim. Aquele azul bonito que a DK fez? Aquele azul bonito. Você entregou pra quem? Só para Lucas? Não. Eu acho que eu deixei até lá na última mesinha lá. Mas eu vou ver se eu tenho no carro ainda, eu pego mais. Figura 94 aí de incêndio. Teve um empresário que veio aqui ontem, que é do mesmo ramo que o nosso. E ele é um revendedor Deca lá de Belo Horizonte. Eu conheci a empresa ontem. E me parece que o volante ele não está sendo aprovado pelo bombeiro de lá, entende? Não é um padrão? Qual? Você, 094. o 094, aquele volante ali em Poliamida. que material que é aquilo lá, não? Poliamida. Poliamida. Então, eles estão recusando esse tipo de registro lá naquela região. Aqui em São Paulo acho que está mais tranquilo. Mas ele comentou comigo ontem, eu levei para conhecer a empresa toda. E aí, Região que é? Quem que é o cliente? de Belo Horizonte. Mas estão recusando por causa do material? Ou por Por causa da causa do cor? volante. Porque é azul. Por causa da O cor? bombeiro Eu tá. acredito pelo fato de ser, sei lá, desse material aí. Não, o outro. Pode ser por causa da cor também. É, por causa da cor. Está exigindo que seja a cor vermelha. Não, Pode ser por causa da Eu cor. não sei se é o caso, não. Eu até tenho os cartões aí, Leandro. Eles vieram em indicação da Tigre, passaram quase todas as revendas aqui de São Paulo para fazer um curso de O pessoal da logística. Casa Ferreira, né? Eu acredito que A sim. empresa Casa Ferreira, É. lá de Minas. A gente pode verificar, né? Porque Aí ele me Anota aí, perguntou- fala com o Marcos lá, É, porque ainda não peguei nenhum caso desse ainda, hein? É. Então, não sei te Mas de dizer. qualquer Então, como maneira, eu falei, é novo ainda, então a gente está aprendendo ainda, tá? A gente está aprendendo mais. Quando a gente pegar o treinamento assim, vocês fazem essas perguntas, que a gente vai atrás e a gente aprende, entendeu? A gente recebeu lá 2, 3, 4 treinamentos de bipel, mas é muita coisa, entendeu? Ficou lá o dia todo, a gente foi na fábrica e tal, mas só quando você tem a situação, o cara fala lá, olha, aconteceu isso, tal, a gente vai atrás e a gente grava pra frente, né? Mas a gente vai ver isso daí. ele fez esse comentário comigo. Legal, não. Eu acho assim, que às vezes é aquela coisa que eu falei, do bombeiro, às vezes quer uma grana de alguma coisa, o cara não deu, o cara não aprovou, entendeu? E qual que é a diferença do 97 pagar 97? Pagar 97, número de Despesa. fio de rosto aqui, tá? O tamanho, não, o tamanho é o mesmo. É só esse fio de rosca aí. A espessura muda pouca coisa da espessura, entendeu? Perceptível. Mas é mais assim, é mais pra mudar, entendeu? Mais pra mudar, pra deixar o negócio normalizado. Mais normatizado. Só que cá pra nós vai ser difícil, entendeu? Porque tem uma concorrência muito desleal aí. A gente pegou, a DECA fez alguns testes lá na concorrência aí, não dá pra comparar, entendeu? O negócio é muito. Funciona, mas não é muito garantido. A qualidade. A qualidade é horrível. Tá Certo? bom. é isso aí.